Olá, preciosos e amados irmãos, bom dia. Deus é convosco, Deus é conosco, Deus é a nossa força, é o nosso gozo, a nossa proteção, a nossa alegria. E o gozo do Senhor, nossa fortaleza é. Se você está passando por uma fase de alegria, dê glória a Deus. Se estiver passando por uma fase de dificuldade, persevera na fé, porque o tempo de cantar chega. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Então todas as coisas aproximam e se afastam, né? Mas vamos falar um pouquinho também ainda sobre o cuidado de Paulo com a doutrina. Quando Balaão profetizou, porque ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas acontece que ele não conseguiu amaldiçoar Israel ali, recebendo o preço do dinheiro, né? Recebendo muito ouro, prêmio da injustiça. Mas quando ele ensinou, trouxe o seu ensinamento, aí a coisa mudou, né? Num só dia, 23 mil soldados foram mortos. Então ele se tornou uma pedra de tropeço. A sua doutrina causava morte. E a doutrina é que realmente causa o distúrbio, são a diferença, a separação entre irmãos. A doutrina. Eu creio assim. Eu creio que a mulher tem que ser assim, assim. O outro diz, não, isso não tem Bíblia para isso. A mulher... Então, acontece que a interpretação das Escrituras leva as pessoas a também terem comportamentos diferentes. Como existem interpretações diferentes, cada um faz do seu modo. As Escrituras, então, são interpretadas de várias maneiras e cada um faz do jeito que quer. Cada um age do jeito que quer, funda o seu templo ali, é o fundador, põe a pedra fundamental e pronto. Fundou aquela igreja naquela condição e ele fala o que ele quer falar ali. A igreja é dele. Mas nós não estamos lutando para formar uma igreja nossa. Nós estamos felizes e satisfeitos por pertencermos à igreja de Jesus Cristo. Agora, a igreja de Jesus Cristo tem que ter a doutrina de Jesus Cristo. Vocês não pensam assim também? Cada igreja tem. Eu ouvi um pastor, até meu conhecido, gosto muito dele, ele dizia assim, os budistas têm Buda, os maometanos têm Maomé, e assim sucessivamente. Ele começou a enumerar as religiões fundadas por homens e tem os seus líderes. E nós temos Brahma. Bom, foi corajoso, né? Eles têm Brahma. Agora nós temos Jesus Cristo. Diferente um pouco, não é? Não como política, mas é porque saímos das trevas. Então das trevas nós fomos tirados. E agora estamos na luz. E só existe uma luz. Jesus. Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar todo homem. Se você tem a luz verdadeira, por que você ainda insiste em querer uma luz fora de Jesus? Lá no tempo dos juízes em Israel, no capítulo 21 de Juízes, no último versículo, no último capítulo e no último versículo, que é o 25, nós encontramos
o escritor diz, anotando isto muito especial para nós. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É por isso que você assusta com tantas divisões, porque cada um faz aquilo que ele acha certo de acordo com os seus olhos. Eu ouvi uma resposta de uma irmã que deu para alguém para que ele olhasse as Escrituras com a lupa de Deus e não com a lupa de William Branham. Achei muito maravilhoso aquilo, um entendimento, porque se você for olhar as Escrituras segundo a lupa do fulano, do beltrano, do cicrano, do fundador desta igreja, fundador daquela, quer dizer, ele vai olhar segundo a lupa daquele fundador, porque ele fundou aquela igreja. Agora, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, se você faz parte da igreja de Jesus, você não precisa de temer o inferno. Você não é preocupado quanto ao futuro. Porque Jesus, na doutrina dele, ele disse, não andeis vós, pois, ansiosos quanto ao dia do amanhã, que há vez de comer, com a vez de beber, basta cada dia o seu mal. E quanto ao tempo, esteja vivendo a vida presente hoje no seu coração, conforme a doutrina de Jesus, apostólica, profeta, onde a igreja de Jesus está fundada. Porque a igreja do Senhor Jesus está fundada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, cujo próprio Senhor Jesus é a pedra angular de esquina. Então é diferente. Oh, que coisa! A gente fica muito calmo, tranquilo, por causa disso, porque a Bíblia nos dá esta segurança. Então, o cuidado de Paulo escrevendo a Timóteo para a questão da doutrina. Capítulo 1 da primeira carta, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Que doutrinas são estas? Por exemplo, doutrina da semente da serpente. Física, um relacionamento físico da serpente com Eva. Isso é uma doutrina anti-escriturística. Mas o mundo das trevas crê nisto. A Bíblia não traz isto. Então veja, são outras doutrinas e eles querem encaixar essas doutrinas na Bíblia, portanto tem que torcer, falar alguma coisa e ter visões extras bíblicas, ensinamentos fora das Escrituras, quando Paulo adverte também na carta aos Gálatas, mesmo se um anjo descer do céu, trazendo um outro evangelho além do que ele trouxe, seja anátema. Então nós vivíamos no anátema, na maldição, agora vivemos na bênção. Verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então essa questão de genealogias, fábulas intermináveis, produzem questões e não edificação. Nós estamos procurando sermos edificados na verdade, na palavra. Portanto, não vamos ficar presos mais nisso ou naquilo, costumes, tradições, porque o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não é isto algo puro, maravilhoso, confortável, confortante e que nos dá a segurança? É maravilhoso, meus irmãos. Se nós ficarmos atentarmos bem para as Escrituras, nós vamos perceber de que não há nada a se temer. Não precisamos temer nada, estamos seguros em Cristo e pronto.
Ele é o mediador, ele é o salvador, ele é o curador, ele é tudo em todos. Ele é aquele que derramou o seu sangue para nos dar a vida eterna. Estão vendo? Cristo, ele veio e nos colocou numa posição de filhos de Deus. Essas genealogias sem fim, doutrinas erradas, eles trazem tantas coisas, quando a genealogia nossa é a verdadeira semente de Abraão, Cristo. Somos nascidos em Cristo outra vez. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Estamos agora vivendo uma vida de acordo com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, cujo fundador, a pedra angular de esquina é Cristo. Fora disto, tudo é areia movediça. Então, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É tempo de existirem esta condição aí, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem. Então todo mundo hoje se acha capaz de torcer as escrituras e dizendo coisas que não estão escritas, diz que foi escrito errado, foi traduzida errada, não é isto, não é aquilo, querendo ser doutores da lei. O que está escrito não foi suficiente para salvar milhões de pessoas durante a perseguição? Agora não é suficiente para salvar os que creem na Bíblia como a palavra de Deus? Precisa de doutores cheios de fábulas, cheios de teologias extras? Estejamos, portanto, satisfeitos com o que o Senhor nos tem dado. É simples, na verdade, mas o Salvador do mundo veio de uma forma tão simples que para conhecê-lo, para compreendê-lo, para recebê-lo, aceitá-lo como seu Salvador, teria que se rebaixar muito à condição de Jesus, que a condição sacerdotal da época era muito elevada. Jesus não tinha aquele rompante. A simplicidade e a humildade de Jesus deixavam muitas pessoas sem coragem de se aproximar dele, sem coragem de se aproximar do Mestre. Uns queriam aproximar, chegavam nos seus discípulos, queríamos ver o Mestre. Mas aquele Deus encarnado estava ali e os religiosos de seu dia não podiam conhecê-lo, não podiam recebê-lo. Assim também, a mesma forma, a mesma palavra que ele disse naquele dia, nós estamos vivendo por ela hoje, por elas. Graças a Deus por isto. Então, preciosos irmãos, que Deus é esse Deus de graça, de amor, de misericórdia, que operou no passado, que curou no passado, que cura hoje, opera hoje, salvou ali, salva aqui, batizou com o Espírito Santo lá, batiza aqui hoje, para que haja uma compreensão plena das Escrituras. Cada um no seu lugar, cada um na sua posição. E cuidando da doutrina, eles velam por ti, para que você então não vá cair em lábias de espertalhões. Mas fique firme na palavra para você ver. Logo eles chegam à conclusão, como Satanás chegou à conclusão. Esse aqui não adianta não. Eu já lancei minhas 3 bombas sobre ele
em todas as três ele desarmou com facilidade. Aleluia! Desarme as bombas de Satanás, as armas de Satanás. Você pode fazer isso permanecendo como Jesus permaneceu, com o que está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. E com o que está escrito, eu permaneço. Mas isso foi traduzido, foi escrito por homem. Com o que está escrito, eu permaneço. E assim, vamos prosseguir, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Ame a simplicidade, ame a singeleza, porque Cristo também ama. E a doutrina dele está estas virtudes nela. Curados sejam aqueles que estão doentes. Libertados sejam aqueles que estão aprisionados. Alegria encontre aquele que se encontra triste e amargurado. E esse coração fechado, empedernido, que não perdoa, alcance a graça para perdoar a quem lhe ofendeu e assim ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.